Bom, galera, questão número 22. Um clube está fazendo uma campanha entre seus associados para arrecadar fundos destinados a uma nova pintura na rede social. Contatados 60% dos associados, verificou-se que se havia atingido 75% da quantia necessária para a pintura. É até bom parar um pouquinho para a gente ver o seguinte. Como eu não sei a quantidade de associados, eu chamei aqui de X. E aí o que acontece? Você tem 60% desses candidatos, e aí eu fiz um rascunho aqui, simplificando 60% e achando 3x sobre 5. Então, no primeiro momento, nós temos aqui o número de associados contatados, 3x sobre 5. Bom, continuando a leitura, ele fala o seguinte. Contatados 60% dos associados, verificou-se que se havia atingido 75% da quantia necessária para a pintura. Então, ó, essa quantia aí já representa percentual de contribuição 75% inicialmente, né? A meta atingida, 75% da meta. E que a contribuição média correspondia a R$60 por associado contatado. Então, quer dizer, o valor médio por esses associados, R$60. Bom, beleza. Então, para completar exatamente a quantia necessária para a pintura, a contribuição média por associados entre os restantes associados ainda não contatados deve ser igual a quanto? Senhores, o que acontece é o seguinte, se você tem 3x sobre 5, e aí cada um pagando R$60, multiplicando os dois, você simplifica o 5 com 60, fazendo aqui no rascunho, 3x sobre 5 multiplicado por 60, você simplificando aqui, dá 12, e 12 vezes 3x, 36x. Ou seja, a contribuição em reais, por enquanto, 36x. E esses 36x representam exatamente 75% da meta. Bom, agora é proporção. Se 36x representa 75%, o total é 100%. 75 para completar 100%, faltam 25. Agora vamos lá. A brincadeira aqui é só proporcionalidade. 75 é o triplo de 25. Então, se 75% representa 36x, a terça parte, 25%, representa, obviamente, a terça parte de 36x, ou seja, 12x. O que eu descobri daí? Eu descobri o seguinte, os próximos associados, aqueles que ainda não foram contatados, eles só têm que contribuir agora com 12x. E aí, agora fica o seguinte, bom, 3x sobre 5, os associados iniciais, já foram contatados. Bom, se 3/5 já foram contatados, quanto falta? 2/5. Então, faltam os outros 2/5. O valor médio é o que foi pedido. Vou chamar isso daqui de P. Bom, segundo a nossa conta, se nós multiplicarmos o número de associados pelo valor médio pago por cada um, dá exatamente a contribuição total gerada por eles. Então, é só fazer essa multiplicação, acabou a história. Então, vai ficar, resolução aqui, 2x sobre 5, multiplicado por P, isso tudo vai ser igual a 12x, que é o que tem que ser gerado. Bom, o resto é fazer continha. O 5 que está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, 2xp é igual a 60x. O 2x está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. P vai ser igual a 60x dividido por 2x. Cortou, x com x, 60 dividido por 2, R$30. E é a resposta do problema. Vamos para a próxima? Bom, então vamos lá. Questão número 23. Um lote de 210 processos deve ser arquivado. Essa tarefa será dividida entre 4 técnicos judiciários de uma Secretaria da Justiça Federal, segundo o seguinte critério. A Luísa e o Wilson deverão dividir entre si 2/5 do total de processos do lote, na razão direta de suas respectivas idades, 24 e 32. Gente, uma paradinha para fazer conta. Você tem ali 2/5 dos processos, né, dos 210 processos, dados apenas para a Luísa e o Wilson. Então, eu vou calcular antes de mais nada 2/5 do 210. Bom, simplifica aqui, ó, 5 com 210, aqui dá 42, ou seja, 2 vezes 42, 84 processos. Ou seja, a Luísa e o Wilson, tá, ambos têm que totalizar 84 processos. A mais W igual
a 84. Legal. Só que aí ele fala o seguinte, na razão direta de suas respectivas idades, 24 e 32, quer dizer, essas idades, esses valores, né, a quantidade de processos que cada um pegou e tem que arquivar, deve ser proporcional às idades de cada um, diretamente proporcional. Gente, muito simples. Já que é diretamente proporcional, a 24 e a 32, coloca exatamente da seguinte maneira. 24x, já que é diretamente proporcional a 24, mais 32x, diretamente proporcional a 32, isso tudo igual a 84. Ah, e se fosse inversamente proporcional? Ao invés de você colocar 24x, você colocaria x sobre 24. Ao invés de colocar 32x, você colocaria x sobre 32. Bem simples. E aí agora é resolver. 24x mais 32x igual a 84. 56x é igual a 84. E aí nessa brincadeira, x vai ser igual a 84 dividido por 56. 84 e 56, ambos dão para simplificar por 28. Simplificando por 28, isso daqui dá 3 sobre 2. O que significa isso? Significa o seguinte, 3 sobre 2 é mais ou menos 1,5. Significa que para cada ano de idade de cada um vai pegar 1,5 processos. Ou seja, como o Aloysio tem 24 anos, então vai ficar 24 vezes 3 meios, que é 1,5. Então, ó, 24 multiplicado por 3 meios, isso significa, então, simplifiquei, 12, Aloysio vai ficar com 36 processos. Se você não quiser fazer conta, né, fizer só a subtração ao invés de ficar multiplicando por fração, você sabe que ambos têm juntos 84 processos. Então, 36 para chegar a 84, falta exatamente quanto? 48. Tá? É só subtrair 84 menos 36. Bom, fui para o Rogério e Bruno. Rogério e Bruno, por sua vez, eles pegaram os restantes dos processos, ou seja, eram 210 processos. 84 ficaram com a Aloysio e o Wilson, né? Então é só você fazer a subtração. 210 menos 84, os 126 processos restantes sobraram para Rogério e Bruno. Fazendo conta aqui, então. Rogério mais Bruno tem que dar 126 processos. Bacana. Aí continua a história. Rogério e Bruno deverão dividir os restantes entre si, quer dizer, os 126 que a gente acabou de calcular. Bom, na razão inversa, olha a inversa aí entrando, na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço na secretaria, 20 e 15 anos. Então, como eu falei, na razão inversa, 20 e 15 significa o seguinte, como o Rogério já trabalha há 20 anos, ele não vai ser 20x, vai fazer x sobre 20. O Bruno trabalha há 15 anos, mas é a razão inversa. Então, você não vai colocar 15x, vai colocar x sobre 15. E isso tudo igual a 126. Bom, tira MMC para resolver. MMC entre 20, 15 e 1 dá 60. 60 dividido por 20 dá 3. 60 dividido por 15 dá 4. E 60 dividido por 1 dá 60. Bom, já começou o pânico, né? Vou ter que multiplicar 60 por 126. Não faça essa conta. Olha aqui, ó. 3x mais 4x é igual, pelo amor de Deus, não faça essa conta. A mão cai, a mãe morre. Isso daqui, ó, fica 60 multiplicado por 126. E aí, com isso, 7x igual a isso, x vai ser igual a 60 multiplicado por 126 e dividido por 7, que se papai do céu ajudar, dá para simplificar isso daí. 126 e 7 é 70, 56, 18. E 60 vezes 18, pelo amor de Deus, eu não vou fazer essa conta, lembra disso. Trabalhe com isso, porque se papai do céu ajudar, a gente vai simplificar isso no final. Então, legal. Rogério. Bom, Rogério, lembra? X sobre 20. Então, como o Rogério é x sobre 20, eu achei essa coisa horrível aqui para o x, então vai ficar o x, 60, multiplicado por 18 e dividido por 20. Olha que lindo. 60 com 20 simplifica, dá 3. E 3 vezes 18 deu 54. E o Bruno? Mesma coisa, né? Como o total tem que dar 126 processos, eu já tenho 54. 54 para chegar a 126, faltam quantos? 72. E aí no problema ele pede exatamente aquele que recebeu menos e aquele que recebeu mais processos. O que recebeu menos, Aloysio. O que recebeu mais, Bruno. 36,72 é a resposta. Vamos para a próxima?
Planificando a superfície lateral de um cone, obtém-se o setor circular da figura, de centro O e raio 18 centímetros. Dos valores abaixo, o mais próximo da altura desse cone é igual a quanto? Gente, a armadilha dessa questão é que ele fala sobre um setor circular de raio 18. Gente, pensa agora no chapéu de palhaço, né, aquele de festa, e aí o que acontece? Chapéu de palhaço, tal do cone, né? E aí se eu colocar, né, meter a tesoura aqui, cortar, tirar exatamente naquela costura, vamos dizer assim, e abrir esse chapéu de palhaço, aquele chapéu de festa, vai acontecer esse setor circular. Agora, olha o problema, você tem que visualizar isso. Aqui no cone você tem apenas 3 elementos, a geratriz, o raio e a altura. Quando você corta ali na costura, você está cortando na geratriz. E essa geratriz aqui, na verdade, quando você abre o chapéu do palhaço e transforma nesse setor circular, a geratriz, na verdade, do cone se transforma no raio do setor. Essa é a armadilha da questão. Então, quando ele fala raio do setor circular, na verdade, ele está falando da geratriz do cone. E aí, o que acontece? O que você tem para relacionar a geratriz do cone, né, que é o raio desse setor, com o raio propriamente dito do cone? Você tem essa formulazinha aqui, ó. O raio é sempre igual a alfa, que é o ângulo do setor circular, dividido por 360 e multiplicado pela geratriz. Então, a partir do momento que eu tenho a geratriz, né, eu já tenho o raio. Se eu tivesse o raio, eu teria a geratriz. E é essa conta que a gente vai fazer agora. Aqui, ó, nós temos o seguinte. A geratriz, que é 18, vai ficar raio igual ao ângulo do setor circular, 160, dividido por 360, multiplicado pela geratriz do cone, que é o raio do setor circular, que é 18. Aqui eu posso simplificar, 18 com 360 dá 20, 160 dividido por 20, isso daí deve dar 8 centímetros. Bom, só que no momento eu tenho a geratriz do cone, que é 18, foi dado no enunciado, eu tenho o raio que eu acabei de calcular, que vale 8, e só falta a altura. Bom, se você reparar, nós temos aqui o triângulo retângulo, formado, né, no cone, que é representado pela altura, raio e geratriz. No triângulo retângulo, a gente pode aplicar Pitágoras. Então, ó, por Pitágoras, G ao quadrado, geratriz ao quadrado, igual a altura ao quadrado, mais raio ao quadrado. O restante agora é fazer conta. Bom, geratriz 18. 18 ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado que eu estou querendo saber, mais o raio ao quadrado, que vale 8. 8 ao quadrado. 324 igual a h ao quadrado mais 64. Esse 64 que está somando passa para o outro lado subtraindo, 324 menos 64 vai dar 260. Então, quer dizer, h ao quadrado igual a 260. Para tudo, no rascunho. Gente, raiz quadrada de 256 dá exatamente 16. E eu não quero 256, eu quero 260. Raiz quadrada de 260 vai ser um pouquinho depois de 16, vai 16, alguma coisa, muito próximo de 16. Logo, o valor mais próximo para H, aproximadamente 16 centímetros. Vamos para a próxima. Bom, próxima questão, nós temos aí o seguinte, dos anagramas da palavra castelo, quantos tem as vogais em ordem alfabética e juntas? Bom, e aí nós temos o seguinte, a palavra castelo, e eu quero as vogais A, E e O juntas em ordem alfabética, ou seja, nessa ordem, primeiro A, depois o E, depois o O. Gente, primeira situação, análise combinatória, existe aí a ideia do enunciado, né, que passa para a pessoa que está lendo. A ideia do enunciado é ordenação, ordenar elementos. Toda vez que falou em ordenação, o problema se trata por permutação. Então, nós vamos resolver por permutação. Outra situação é ele pedir determinados elementos juntos. Quando você tem elementos juntos na permutação, você chama esses elementos, né, de um bloco, como se fosse um único elemento. Então, o que acontece? Esse problema aí se resolve em ordenar os elementos A, E, O, que é um só, além dele, as letras C, S, T e L. Então, você tem apenas 1, 2, 3, 4, 5 elementos para permutar. Como não existe permutação, não existe repetição, vai ser uma permutação simples de 5 elementos. Portanto, permutação de 5
fatorial de 5, e o fatorial de 5 dá exatamente 120. Muito obrigado. Vamos para a próxima. Olá, amiguinho, tudo bem? Vamos resolver agora as 4 últimas questões da matemática do nosso simulado de abril. Primeira questão, questão número 26, a questão que fala das gotinhas. Repare no texto. Usando-se um conta-gotas, um produto químico é misturado a uma quantidade de água da seguinte forma. A mistura é feita em intervalos regulares, sendo que no primeiro intervalo, no primeiro momento, são colocadas 4 gotas. Então, inicialmente, a gente coloca 4 gotas e no segundo momento, nós colocamos 4 gotas a mais do que a quantidade colocada no intervalo anterior. Entendeu? Se no primeiro momento colocamos 4, no segundo momento nós colocaremos 4 a mais do que colocamos. Então, colocamos primeiro 4 e depois colocamos 8. No terceiro momento colocaremos 12, 4 a mais do que colocamos no segundo intervalo. E até onde iremos? Sabendo que no último intervalo o número de gotas é 100, então, por último, colocamos 100 gotinhas. E o que o programa nos pede? O número total de gotinhas. Ora, 4 virou 8, 8 virou 12. Isso é uma PA. Facinha, bobinha. Como é que se calcula uma PA? A soma dos elementos de uma PA. O termo inicial mais o termo final multiplicados pela quantidade e divide por 2. Aonde você poderia tropeçar? Quantos elementos eu estou somando? Olha o truque. Sabemos que 4 é 4 vezes 1. E o que é o número 8? Ora, 4 vezes 2. E o número 12? 4 vezes 3. E o número 100? 4 vezes 25. Aí fica fácil perceber que o número de intervalos, o número de vezes que nós colocamos gotinhas, primeira vez, segunda vez, terceira vez, logo são ao todo 25 vezes. Logo, esta soma será valor inicial mais valor final vezes o número de objetos, número de elementos, que no caso são 25, sobre 2. 4 com 100 dá 104. 104 dividido por 2, 52. 52 vezes 25, 1.300. Gabarito, opção correta. Opção A. Vejamos agora a questão número 27. A questão relata uma tentativa de se calcular aproximadamente o raio da Terra. O próprio texto diz que foi conseguido esse intento. Encontraram para o raio da Terra um valor de aproximadamente 7.500 quilômetros. Isto usou como fato uma distância entre duas cidades, Assuã e Alexandria. Pelo texto, cidades que distam 900 quilômetros. O programa nos dá este desenho. Aqui nós temos raios solares no mesmo instante, então eles são paralelos. O programa me pede que eu descubra o θ e o mês em que isso foi feito. Uma coisa de cada vez. Vamos primeiro calcular o θ. Bem, esse trechinho em rosa é uma pequena fração de uma volta completa. Uma questão simples de geometria me faz concluir que este θ também aparece aqui embaixo.
por serem retas paralelas? Pois bem, se este θ possuísse, se ele fosse 360 graus, eu poderia concluir que esse pedacinho rosa seria o círculo inteiro. Então, nós teríamos 2πr. Mas não é um ângulo de 360 graus. É um ângulo θ. E o pedacinho do arco é de 900 quilômetros. No próprio texto ele sugere que usemos para π o valor 3 e o r 7.500 quilômetros. Regra de 3, θ vezes 2, 3 e 7.500 igual 360 vezes 900. Concluiremos então que θ é de 7,2 graus. Ora, primeira metade do problema está resolvido. O valor de θ, aproximadamente 7 graus. Como vou descobrir em que mês essa experiência foi realizada? Ele dá uma pista no texto. Ele disse que isso aconteceu no solstício de verão. Então nós estamos no verão. Ora, há duas opções que falam do ângulo 7 graus. São elas a opção A, que diz junho e 7 graus, e a opção B, que fala dezembro e 7 graus. Gente, dezembro é o nosso verão, mas não do Egito, onde é localizada a cidade de Assuã. Então, se não é dezembro, não pode ser a letra B, seria a letra A. Então, o gabarito da questão, opção A. Somente a título de curiosidade, o Egito tem os meses mais quentes, vamos chamar isso de um grande verão, ocorrendo entre maio e outubro. É isso. Bem, amiguinhos, vejamos agora a questão de número 28. Uma questão que traz essa figura, uma questão bastante simples, onde aparece aqui claramente um triângulo retângulo, onde um ângulo agudo é 30, fatalmente o outro é de 60. Perceba que esta hipotenusa vale 24. E toda vez que nós temos o triângulo retângulo, com ângulo de 30 e de 60, nós podemos garantir que o cateto oposto ao 30 seria exatamente a metade da hipotenusa. Cuidado! No caso, o cateto citado seria este cateto laranja. Isto aqui tudo em laranja seria o cateto oposto ao 30 graus. Então, este segmento todo seria 12, metade de 24. Então, este cateto seria o 12. Mas não é isso que o problema pede. O círculo superior tem raio 4. Então, esta pequena parcela também vale 4. O círculo inferior tem raio 3. Então, eu posso concluir que este segmento aqui embaixo também vale 3. Consequentemente, esse pedacinho vale 3. Se esse pedacinho de cima vale 4, daqui até este ponto, teríamos 12 menos 4, 8. Mais os 3, o que ele me pede é a altura do suporte, que é esta linha grossa. Então, este suporte terá os 12
descontando os 4, porém acrescentando os 3. Daí o gabarito ser 11. Opção correta, letra B, de bola. Chegamos, por fim, na última questão, questão de número 29, questão com a cara de UERJ, de exame de qualificação, uma questão onde o aluno vai ganhar muito tempo se ele perceber que é muito mais simples partir das opções do que chegar às opções. Entenda, o programa nos dá um gráfico e ele quer saber qual dessas 4 sentenças, igualdades, funções, qual delas seria correspondente daquele gráfico. Bem, o nosso velho eixo X está sendo chamado de eixo A. Ano 2000, ano 2020, ano 2040. O eixo Y, neste momento, está sendo chamado de capacidade de processamento, que ele abrevia pela letra C, ele simboliza usando a letra C. Pois bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver os principais pontos do gráfico. Por exemplo, o que esse ponto laranja nos diz? O ponto laranja nos diz que quando o A é igual a 2000, temos como valor para o C 10 elevado a 8. Então a ideia é muito simples. Coloquemos no lugar do C 10 elevado a 8, coloquemos no lugar do A o número 2000, façamos a conta e vamos verificar que esta igualdade não vai acontecer. Logo, poderei concluir que a letra A, a opção A, é falsa, porque fazendo essa substituição não chegaremos a uma igualdade verdadeira. A letra B sofrerá do mesmo mal, colocando A igual a 2000. Perceba como é fácil. 2000 menos 1984 dá 16. Divide por 2 dá 8. Ele está dizendo que o log de 8 na base 10, log de 8 na base 10, lembra, log de 10 na base 10 é 1, porque os dois são iguais. Log de 8 na base 10 é menos que 1, porque 8 é menos que 10. E ele está dizendo que essa resposta seria 10 elevado à oitava, um absurdo. Então a letra B, falsa. E aí uma coisa que a UERJ ama. Colocando esses valores na letra C e na letra D, você vai concluir que as duas vão dar verdadeiro. Só para brincar. Colocando no lugar do C 10 à oitava, 10 à oitava, o 8 expoente, ele escorrega. 8, log de 10 da base 10 é 1. 1992 mais 8 dá 2000. Verdadeiro. Se você colocar aqui o 10 oitava, também vai dar verdadeiro. E aí dá. Mas eu tenho outros pontos. Pegue um outro ponto qualquer. Pode ser esse, tanto faz. Esse. O que o ponto rosinha está nos dizendo? Que quando o valor do A é 2060, o valor do C deve ser 10 elevado a 38. Perceba que eu não preciso mais me preocupar com as opções A e B, porque elas já foram descartadas. Eu só vou ter que fazer o teste usando a C e a D. Ao usar a letra C,
Colocando esse elemento no lugar do C, 10 elevado a 38, o 38 escorrega, log de 10 da base 10 é 1, essa conta vai dar 38 com mais 1992, que daria 2030 e não 2060. Logo, o teste cor-de-rosa faz a letra C fracassar. Se a A fracassou, a B também, a C também, testar a D é pura perda de tempo. Só pode ser ela. Gabarito, opção, letra D. Um abraço.